Bem-vindos ao Conceito Podcast. Hoje iremos falar de uma rotina de uma mãe que é empresária e influencer. Comigo na bancada, ela que é jornalista e empresária do ramo imobiliário, Belquíria Oliveira. Obrigada pela sua participação, Belquíria. Feliz por estar aqui. Ah, que bom, né? Que ótimo. Ainda mais com um assunto desse, né? E o nosso bate-papo de hoje será com a empresária, mãe e influencer Débora Cantarino. Obrigada pela sua participação, Débora. É muito bom estar aqui com vocês. A gente está fazendo essa troca aqui. Vai ser muito legal esse bate-papo. Ô, Débora, o dia a dia hoje tudo é muito corrido. Uhum. Conseguir fazer a junção da vida empresarial, da vida de influência, da vida de três crianças, né, que a gente sabe que dá muito trabalho. Aí tem a questão de ser esposa, ainda tem a questão ainda da casa, demanda muito tempo. E o dia só tem 24 horas. Como é que você faz? É um enorme desafio, viu? Assim, eu falo que da forma que foi tudo, né, na minha vida, assim, de um bebê, descobri que eu estava grávida de gêmeos, aí, assim, de 1 para 3, de repente, eu tive que triplicar ali o amor, triplicar a organização e a vontade mesmo de fazer as coisas acontecerem, né? Realmente, assim, é uma correria sem fim a nossa vida. Mas vale muito a pena, viu? Vale a pena todo esforço, toda dedicação. A gente, no fim das contas, vale muito. O dia não fica pequeno. Fica. Mas olha, se tem uma coisa que eu aprendi, né, com a minha rotina, com o meu dia a dia, é sobre a administração de prioridades, né? Depois que eu me casei, principalmente, eu comecei a pensar sobre isso, sabe? Sobre o que é prioridade nas nossas vidas. Hoje a gente vê que parece que os dias são tão curtos, né, para tanta coisa que a gente tem que fazer. E a gente olha para as nossas avós, para as nossas tias e fala assim: poxa, como que elas conseguiam fazer tudo isso, né? Criar às vezes 12 filhos, né? Cuidar de uma casa, fazer uma comida. E aí a gente começa a pensar assim sobre as prioridades, talvez as prioridades eram bem definidas. Então, com a chegada das minhas meninas, eu comecei a pensar mais sobre definir as minhas prioridades, para poder ter um dia mais produtivo, um dia que seja realmente empenhado nas coisas certas, Você tem uma né? rotina escrita, Uma então, rotina para você escrita. conseguir vencer essas 24 horas. Sim, e por mais que a vida da gente, né, a gente está sujeito às coisas não saírem como a gente quer, principalmente quando a gente fala de bebê. Dois bebês ainda, mais uma criança de 2 anos. Mas assim, quando você sabe o que é prioridade, você consegue olhar e falar, poxa, eu fiz isso hoje, eu consegui vencer isso hoje, e essa prioridade eu preciso fazer, né? Isso vai norteando o meu dia, por mais que as coisas não saiam na sequência ideal, elas vão sair pelo meu esforço, né, para que a prioridade aconteça. E eu falo de prioridade em qual sentido, né? Hoje eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou mãe, eu sou empresária, eu tenho a minha casa para cuidar, tenho os meus filhos. Então, assim, são muitas, né, muitas coisas que aparecem E no nosso dia. influencer, né? Influencer, tem as minhas seguidoras e tudo que eu tenho que fazer. Mas hoje eu falo assim que a gente é bombardeado com muitos conceitos, muitas pessoas que a gente pode se espelhar, mas na minha vida, particularmente falando, as pessoas perguntam como que você faz para poder dar conta de tudo e em que você espelha, né? Eu, particularmente, sou uma pessoa de muita fé e eu me espelho na mulher virtuosa, né? Que a gente vê lá em Provérbios. Que a gente assusta quando vê que ela faz tantas É coisas muita ali, né? coisa ali. Ela tece lã, a luz dela não se apaga à noite, ela tá sempre pronta para servir, Dá ordens, dá né, ordens, aos empregados. sim. E aí, assim, eu me espelho muito nela, eu começo a refletir sobre ela e ver que ela tem prioridades bem definidas, né? Então, hoje eu sou muito fiel ao que eu acredito. Então, hoje eu sei que eu sou mulher, mas eu também sou esposa. Então, assim, eu tenho a minha responsabilidade com o meu marido como esposa, né? Eu sou mãe, mas eu sei que existe um nível de prioridade ali que eu tenho que dar para cada função, né? Eu tenho ali a prioridade para o meu marido, eu não posso deixar o meu marido de lado porque eu sou mãe, né? Mas eu também não posso deixar os meus filhos de lado porque eu tenho o meu marido. Então, o que a gente faz? A gente vai estabelecendo as nossas prioridades, né? Então, hoje, assim, lá em casa, eu tento pensar o que é primeiro lugar? O que eu preciso ter aqui de primeiro lugar? Aí eu coloco lá meu relacionamento com Deus, primeira coisa. Acordar, ter meu devocional, ter meu relacionamento com Deus. A minha segunda prioridade, meu marido, pasme.
Aí as pessoas vão falar assim: nossa, Débora, você tá sendo assim, pelo amor de Deus, tá botando o marido na frente dos filhos, porque você tem seus filhos, tem tudo que você tem pra fazer com eles, eles dependem de você. Mas hoje, assim, respeito quem pensa diferente, né? Mas eu vou falar a minha versão. E o que eu acredito, conforme o que a Bíblia me diz. Eu vejo hoje que o meu marido e eu somos uma só carne. Nós viemos antes dos nossos filhos, né? Os nossos filhos são parte da nossa história e eles vão embora, né? Eles vão voar. A gente cria os nossos filhos para eles voarem, para eles terem a vida deles. Então eu já tenho ali essa prioridade de saber que eu tenho que estar bem para o meu marido. E ali eu tenho meu filho, meus filhos que vêm depois. Aí depois eu tenho a minha vida profissional, Mas que é onde eu me empenho. essa rotina sua louca hoje, ela não é desde sempre, né? Sim, Você se transformou em empresária, em influencer, em mãe de gêmeos, tem um ano. Como que sim. aconteceu essa virada aí, né, de ser... Você foi formação advogada, não é isso? Você fez Isso. direito. Como é que aconteceu essa virada sua de formação em direito para influencer e para empresária digital? Foi muito louco. Foi assim, eu sempre planejei muito, né? Com meu esposo, eu casei nova, a gente casou, aí a gente teve a nossa casa, aí a gente começou a planejar ter filhos. E nisso eu estava fazendo faculdade de Direito, e trabalhando numa empresa que eu era supervisora ali dentro de um cargo muito importante. Então, criando ali o meu futuro, né? Assim, que eu ia fazer. E aí, Conscientemente, né? conscientemente, me planejando para aquilo, né? E aí, logo depois de formar, eu não me identifiquei muito com a área, né, da advocacia. E eu sempre fui muito comunicativa, sempre amei comunicar. Meus pais são muito comunicativos também. Minha mãe é comerciante, meu pai é comerciante. E eu sempre gostei dessa área do empreendedorismo. Mas sem coragem, a gente fica com medo, com o pé atrás, e a gente vai onde a gente acha que pode dar certo, né? Só que aí, às vezes, o nosso avesso é o lado certo, né? E foi o que aconteceu. Eu estava com tudo definido, um emprego sólido, uma formação superior. Aí eu decidi ter filhos, e aí tudo mudou. E o Pedro chegou, fiquei com ele um tempo, voltei a trabalhar, e em seguida a gestação gemelar, né? O Pedro tinha 1 ano e 2 quando eu descobri a gestação das gêmeas. E aí todo mundo batia nas minhas costas e falava, acabou sua vida agora, né? É o que a gente ouve. Vida só para as filhas. Só vai ficar tomando Filhos. conta de filho, não tem perspectiva, vai pegar seu diploma e, ó, botar na gaveta. Não sobraria Ah, energia, né? não vai sobrar. Trabalho, como você vai trabalhar a jornada externa com 3 filhos? Você vai colocar 3 babás? Então, assim, foi um dilema, né, que eu ouvi. Eu tive muito, muito medo, confesso. Mas eu entendi que os filhos, eles não são uma distração que te impede de fazer algo importante, sabe? De fazer o trabalho importante. Eles são um trabalho importante. Então, quando eu descobri isso, eu comecei a descansar e falar assim, são heranças, sabe? Deus está me entregando uma herança e Ele não vai me desamparar. Muitas vezes a minha escolha de vida, o meu projeto, ele não vai ser o mesmo que eu imaginei. Mas Ele tem um controle, Ele me deu, Ele vai me dar capacidade. E aí eu fui para dentro da minha casa. E ali eu conheci uma rotina de trocar fralda, uma rotina de você se sentir sozinha, de você se sentir muitas vezes até desvalorizada, né? A gente sente, flerta um pouco com esse Cansada, né? sentimento, Sugada. quer uma ajuda, quer, né? Por mais que meu esposo sempre ajudando, mas ele tinha que trabalhar externo, né? Como é que ia ficar? E aí, aquele medo, ai, como é que vai ser? Eu não vou voltar a trabalhar, o financeiro, eu sempre ajudei em casa, eu vou agora ter que sair do meu trabalho. E ali eu entendi que os filhos são herança. E por que que eu falo isso com tanta ênfase? Porque foi cuidando dos meus filhos, foi dentro da minha casa, descansando na provisão divina, confiando que eles são herança, que eles vieram para mudar, para melhor, não vieram como maldição, né? É que a minha vida virou assim, sabe? Do avesso, deu uma virada de chave que em nenhum lado profissional eu encontrei. Uma felicidade, uma tranquilidade, até eu falo assim de prosperidade mesmo, sabe? Não falo só da alegria de ter os filhos, mas a vida financeira, a prosperidade do lar, ela, sabe, mudou. Você se encontrou Eu empresária encontrei. e uma influência dentro da sua casa. Você Exatamente. tem estrutura dentro de casa para ajudar a cuidar das crianças?
Hoje, como funciona a nossa dinâmica? Eu não tenho rede de apoio, meus pais não moram aqui, né? O primeiro ano de vida das gêmeas, eu saí da licença maternidade e aí já emendei ali com o desemprego, né? Que fiquei desempregada e todo esse tempo eu não tinha ajuda. Não tinha porque, nós somos um casal jovem, mas nós somos um casal rico. Né? Não temos rede de apoio e a logística de ter uma babá era impossível para nós. Então, dentro de casa eu comecei a compartilhar esses dilemas, sabe? Eu compartilhava, gente, tem 2 bebês aqui para cuidar, como é que eu faço? E foi bem humorado, as pessoas receberam aquilo legal, né? E comecei a compartilhar. Hoje consegui fazer dormir, comecei a compartilhar desafios que eu descobri, curiosidades que eu descobri sobre gemelar. E dia após dia ali eu fui vivenciando os desafios, mas ao mesmo tempo tinham pessoas querendo saber mais, ouvir mais. E isso virou hoje uma fonte de renda do nosso lar. As nossas seguidoras que nos apoiam, que estão ali todo dia compartilhando conteúdo, que estão todo dia incentivando, inspirando, elas tornaram a minha vida dentro do lar, né, uma vida feliz, porque eu sabia que, apesar de não ter a rede de apoio, ninguém me ajudando, eu tinha milhares de mulheres ali me acompanhando, me dando mensagem de incentivo. Dicas também, com Dicas certeza. também, é uma troca, sabe? E então, assim, a rede de apoio faltou, eu senti muita falta, mas ao mesmo tempo eu tive aí essa providência que foram várias mulheres aí me ajudando, E sendo rede de apoio. quando você parou e pensou assim, "Epa, virei influencer, né? Preciso, então, entregar mais do que só uma rotina Sim. de desabafo, né? De ter alguém que me escute. Quando que você falou, não, eu sou a influencer e começou a entregar esses conteúdos, né? Da forma que você tem entregado hoje. Sim, tudo virou assim de uma forma quando eu decidi postar um vídeo, né? E esse vídeo foi muito polêmico, que eu coloquei algumas curiosidades ali que ninguém sabe sobre gêmeos. E nessas curiosidades eu coloquei uma questão que é sobre a ultrassom, que a ultrassom é cobrada em dobro, né? E aí isso gerou muita, assim, Não gente sabia. comentando, né? E falando, que? Como assim? Que absurdo! Aí gerou uma discussão nos comentários que esse vídeo bateu quase 7 milhões de visualizações. E isso foi, assim, em menos de 24 horas. E com isso, vieram muitas pessoas em massa, sabe? Muitos seguidores. E esses seguidores começaram a pedir por conteúdo. Então, não foi mais uma coisa que seria espontânea, assim, que eu acordei, eu tô afim de postar essa foto. Não, era assim, todo dia no direct, Débora, me conta mais sobre isso, como é que é esse negócio de tração em dobro? Faz um vídeo explicando, aí eu, vamos gravar então, aí expliquei. Débora, como é que é? Você cuida sozinha? Cuida. Não, tem certeza? Cuida. Então explica como é que é isso. E aí começou a vir essa obrigação, assim, que eu falo que é uma responsabilidade, né? Porque a gente sabe que é mais do que só postar. A gente começa a entender que existe um peso no que você fala. A gente começa a ver as pessoas chamando e falando: poxa, você é jovem desse jeito, com 3 bebês em casa, tá feliz, assim, de poder compartilhar, de passar coisas boas. Eu tô com um bebê só, eu ouvi demais. Eu estou com um bebê só que tava triste, mas eu vi seus stories e fiquei mais feliz. Animada. Fiquei mais animada. Eu consigo cuidar de um, né? Tem um que tá cuidando de 3. Aí eu postava assim, gente, agora eu vou sair com 3, orem por mim. Como que eu vou fazer isso? Eu vou com um no braço, colocar as 2 no carrinho duplo e elas me mostram como que é isso. Ai, não, Débora, hoje eu tive coragem de sair sozinha. Então aquilo vira um propósito, mais do que só postar. Você começa a pensar assim, poxa, como eu posso fazer o dia de alguém melhor, né? E aí, o financeiro que eu falo, né? Os frutos que você colhe são só consequência. Diante de tudo que você vive ali, que você deposita de entrega, né? Mas a sua questão do influencer, você fazia a sua rotina, a da sua experiência, né? Porque muitas das vezes as pessoas são criticadas porque você tem uma fala e aquela fala não condiz, né, com o que a maioria aprendeu. Sim. Você alguma vez teve alguma crítica em relação a isso? Então, as críticas a gente tem que estar bem preparado quando a gente é influencer digital, porque são muitas pessoas nos observando e a gente tem que entender que são pessoas que cresceram num contexto diferente do nosso, pessoas que acreditam em coisas diferentes, que em um momento algum, sim, a gente pode receber alguma crítica, alguma divergência, sim, né? Eu não imponho nada sobre as minhas seguidoras, né? Eu sempre falo, gente, a minha opinião sobre isso, que elas perguntam, né? Como que é isso, como que é aquilo? Minha opinião é com base no que eu acredito, que é dessa forma. Mas eu respeito quem pensa diferente, né? Você tem total direito de conduzir da sua forma.
Mas, querendo ou não, a gente tem que estar preparado para receber crítica, para receber um comentário maldoso, para receber um comentário ofensivo, que acontece, sim, nos vídeos, principalmente os vídeos que viralizam muito, né? Vídeos que atingem milhões de pessoas, que são muitos dos nossos vídeos. A maioria desses vídeos que viralizam são vídeos que os comentários fizeram com que o algoritmo jogasse mais eles para visibilidade, e esses comentários são brigas, são discussões, são pessoas que discordaram totalmente do vídeo, né? Então, assim, a gente começa a ter que se preparar realmente para receber essa crítica, não levar para o lado pessoal, o que é muito difícil, porque tem pessoas que vêm xingando, às vezes, pessoas que Você já teve vontade de desistir em função de alguma ofensa dessa aí? Sim, tem momentos que a gente fica totalmente assim, porque no início do trabalho do influencer, né, ele não tem uma remuneração, igual as pessoas pensam que há, né? A gente expõe a nossa vida, a gente expõe os nossos pensamentos, a gente expõe a nossa rotina, sujeita a tudo, todo tipo de crítica. Então, até o momento que eu falava, meninas, querem ver como que as gêmeas comem, né? Vou colocar aqui no chão e vou mostrar pra vocês como é que eu tô alimentando. Eu tive um caso, uma influencer, até amiga minha, que deu o maior bafafá, porque ela tava alimentando os gêmeos dela, e aí ela tirou a colher da boca de um, botou na boca de outra. Aí uma mãe veio comentar e falou assim: ah, você não coloca colheres diferentes? Que nojo que você tá fazendo, tipo, dividindo a mesma colher. Entendi. Tudo bem que ela pense diferente, mas assim, a forma que você recebe aquilo, você é mãe, você tá compartilhando ali, você não tá ganhando financeiramente para isso, e talvez você esperava poder ajudar uma pessoa e você toma uma crítica dessa. Eu acho que é uma dificuldade da rede social, porque às vezes as pessoas não têm filtro, né? Então você tem que estar muito preparado para receber, não levar para o emocional. E hoje eu fico até feliz. O criador de conteúdo, quando ele entende como a máquina funciona, ele recebe a crítica e fala assim: beleza, vou receber. Quando é um xingamento, ele olha e fala assim: tá, vai dar mais engajamento, né? Não é tudo pela fama, não é. Mas deixa esse comentário aqui que ele vai dar uns comentários respondendo, vai engajar. E no final das contas vai ser bom. Então a gente já começa a entender. Você fica tentada a responder, principalmente das ofensas? Muito. No início eu ficava. Hoje eu já olho e falo assim: ah, deixa. Aí daqui a pouco uma seguidora responde o que eu pensava. Aí você vai lá e curte. Mas você deleta também, Entendi. ou não? Não costumo deletar, a não ser que realmente seja uma coisa muito feia, né? Uma coisa que Ofensiva. realmente eu acho que eu não sou obrigada a receber. Porque, assim, as pessoas acham que só porque a gente compartilha a vida, a gente é obrigado a aceitar. São coisas diferentes. Então, assim, você releva muita coisa que você não consegue acompanhar. Tem vídeo que, sei lá, milhares de comentários que você realmente não consegue. Mas a gente tem vontade de apagar, tem vontade de responder. Já respondi, mas depois que eu respondi, eu me arrependi. Falei, nossa, pra quê, né? Que eu vou entrar na discussão com a pessoa aqui. Vai amadurecendo, né? E aí você vai tendo esse processo. amadurecimento, você vai pensando nos grandes influenciadores que hoje a gente tem como, né, norte, pessoas que desbravaram esse mercado digital. E começa a pensar assim: se toda pessoa que fala mal, se toda pessoa que fala uma palavra que ela não gostou, ela tiver que responder, ela não vai viver, não vai criar o conteúdo dela, né? É muito fácil a gente, às vezes, ver uma coisa que a gente nunca fez e criticar. Então, hoje eu já não vejo com maldade, às vezes, um comentário. Eu só penso assim: poxa, ele não sabe o que está dizendo, né? Como é que você age nas situações de emergência, já que você tem a questão da sua rede de apoio limitada? Sim, situações de emergência, né? Quando a gente tem uma criança doente, né? No caso que você fala, ou quando às vezes um dos dois está passando mal, que sou eu e meu esposo, né? São momentos, eu falo com você assim, que a gente vai para um amigo, né? Olha, você pode me acudir? Eu tive um caso agora recente que foi o meu esposo, né? Ele passou mal. Depois que as minhas filhas fizeram 1 ano, Deus foi tão bom que durante esse 1 ano todo eu não adoeci em nenhum momento. Meu marido se adoeceu foi 2 vezes, no máximo. Então, assim, parece que até esse cuidado houve, sabe? Assim, parece não, tenho certeza que houve, de Deus falar assim: você precisa cuidar, então você vai estar bem. Mas aconteceu do meu esposo adoecer recente. E aí, nesse dia, ele falou assim: olha, eu não consigo levantar da cama. E aí, ele já mandou mensagem para um casal de amigos nossos, falou: por favor, ajudar a Débora. E aí, esse casal foi lá para casa e foi ajudando a gente no que podia, numa noite
né? Aí veio a minha irmã também, tentou me Porque ajudar. aí seriam 3 filhos que precisam da sua atenção, Sim. mais o marido. Então aumenta aí. Aumenta, e assim, e hoje com os 3, meu marido é uma peça fundamental, porque assim, a gente tem, né, designado lá em casa que como ele sai para trabalhar, ele é o principal emprego da casa, ele é o provedor, né, e eu estou em casa, então eu preciso da ajuda dele, mas eu sei que ele tem que ter o tempo do trabalho, afinal de contas a gente precisa pagar as contas, né, principalmente eu falo isso lá atrás, quando eu comecei a ser influencer, quando as coisas ainda não davam tão certo. Você estava desempregada, né, na sua cabeça, né, Exatamente. naquele momento. Então, ele tinha que estar comigo, mas ao mesmo tempo tinha que trabalhar, ele reduzia metade da jornada dele para me ajudar num banho, né, numa mamá que já ajudava bastante. Mas mesmo assim, tinha os momentos, sim, que era de apagar incêndio, né? Sempre teve, a gente vivia no incêndio ali para apagar. Então, não é fácil, gente. É muita coisa que quando eu vou pensando, você fala, gente, é tanta coisa que a gente passa, né? Principalmente eu e ele. A gente tem tanta falta das avós, né? Minha sogra está nos Estados Unidos, ela vai assistir isso aqui, vai chorar. Assim, minha mãe que mora em Portugal, meu pai que mora fora. A gente queria muito tê-los aqui, sabe? Então, mas eu entendo isso como um período de amadurecimento também, sabe? Eu acho que nós estamos sendo forjados, a gente está aprendendo muito, a gente está crescendo de uma forma que tanto quanto casal, quanto pais, quanto seres humanos, e a gente tem entendido que muitas vezes não são só as nossas forças materiais e físicas, mas tem uma força maior também conosco, nos ajudando ali no dia a dia, sabe? Mas Sem as ação é crianças difícil. têm o apoio dos avós, mesmo que via as redes sociais, Sim, né? perfeito. As avós ligam, são muito amorosas. Inclusive, isso eu acho muito interessante, que assim, mesmo sem o Pedro ter tido um contato mesmo com a avó paterna, que ela ele nasceu dias depois. Ele sabe que ela é a vovó e ela liga, ele tem um laço maravilhoso com ela, e a gente vê como que isso é incrível, né? A internet Como que o amor, conecta. a internet conecta, e o amor, ele vai muito além dessa questão de estar tocando na criança, né? Isso é muito legal. Minha mãe também mora lá e ela vem de tempos em tempos, ele é uma outra criança. Mas sempre que ela vem, ele sabe que ela ali é minha vovó, ele agarra nela e de lá ele não sai mais. Então, a falta da rede de apoio, por um lado, ela é muito difícil, mas por outro lado, ela faz a gente crescer de uma forma incrível, faz a gente, enquanto pais, discutir coisas e alinhar coisas que muitas vezes a gente quer a intervenção de outros e às vezes não é necessário, né? Então, ali é um conjunto de amadurecimento. Então, tudo vai ter seu lado bom, seu lado difícil, né? Você falou aí que as críticas, né, abalam, Sim. mas tem muita gente com muito depoimento também de coisas que você postou e ajudou. Tem alguma que você lembra que fez toda a diferença para você continuar? Sim, eu lembro que quando eu estava começando, né, a postar ali, sempre postei coisas muito positivas, porque a maternidade gemelar, principalmente, eu comecei lá dentro de uma UTI com minhas filhas lutando pela vida. Então, assim, eu vi minhas filhas, eu vi Isabelle ter uma parada na minha mão. Né? Então, quando eu saí dali, eu falei, gente, eu não estou mais preocupada se eu vou dar conta de fralda, se eu vou dar conta de casa, eu estou preocupada com o quê? Meus filhos estão vivos? O que eu posso fazer? Então, tem gente que tá perto de mim e fala, nossa, você não reclama nunca, Débora, você só fala assim, agradece, você tá romantizando? Não, não tô romantizando. É que eu entendi o que é importante. Então, eu sempre exponho para as minhas seguidoras isso, né? Como é bom estar em casa, como é bom ter as minhas filhas com vida, ter meus filhos com saúde, o resto a gente bota no bolso e vai, né? E aí teve uma seguidora que ela viu o meu vídeo de parto, né, que eu coloquei lá, e ela mandou assim, que ela é mãe solo e que ela descobriu uma gestação gemelar. E isso ela sentiu muito desejo de tirar, de fazer, né, a retirada da criança, desistir da gestação. E aí ela disse que do nada meu vídeo apareceu para ela lá, e foi o vídeo do meu parto, né, que a gente estava orando e que as bebês nasceram e que foi um tempo de UTI e que ali ela conseguiu sentir uma inspiração mesmo divina, sabe, como se fosse uma resposta falando assim, você vai conseguir. E aí ela disse que começou a maratonar todos os vídeos, maratonar os vídeos da gravidez, maratonar os vídeos de incentivo que eu sempre postava. Então assim,
eu falo pra você que começou a chegar vários relatos desses, sabe? Vários relatos de mães falando, olha, seu perfil me inspirou, não pare. Olha, é tão bom ver sua rotina comum, com a sua casa bagunçada, você não tem Não tem filtro, perfeição. não tem Tem uma perfeição, vida não tem nada acontecendo. caricato ali, sabe? Isso é bom porque a gente se sente encorajada num mundo que só prega que filho é maldição, que filho vai parar sua carreira, que filho, sua vida acabou, sabe? Uma mulher receber um filho. Ela já tem essa preocupação do financeiro, a gente vive nessa preocupação. Mas aí eu conto a minha história, falo, gente, minha história foi pura provisão, eu abri mão de tudo para dentro de casa, sabe? Então, assim, isso eu recebo relatos muito especiais de mães que falam, nossa, minha maternidade é outra hoje, eu enxergo as coisas diferentes. E assim, agradeço muito a Deus e isso dá propósito pra gente estar ali todo dia, dando o nosso melhor, né? Botando a cara a tapa, recebendo crítica, recebendo até xingamento de tudo quanto é nome vocês imaginarem. Mas no final as coisas boas elas superam sim as negativas, com toda certeza. Débora, você tem a vida de esposa, você já falou sobre a vida com os filhos, você já falou sobre a questão do influencer, você também tem a vida de empresária. Em qual tempo você administra? Pois é. O digital influencer, né, veio no momento que eu estava em casa com as minhas filhas e automaticamente começou a aparecer marcas, né? A gente postava vídeos viralizavam e aí começa a engrenagem, posta outro, as mães compartilham e aí vão chegando nas marcas. Então as marcas começam a te chamar no direct, a entrar em contato, olha, eu tô querendo fazer uma publicidade disso, como é que é o seu valor? E aí você fala, poxa, como que cobra isso, né? E aí você consegue uma assessora, né? Que foi o meu caso, consegui uma assessoria. E nessa assessoria foi criada ali um Media Kit. A gente tem um Media Kit que passa para a marca avalia. Então comecei a fechar algumas parcerias e assim, vamos gravar, né? Manda o produto, a gente grava, vê se faz sentido também, se é realmente uma coisa que eu usaria, uma coisa que eu gosto. Graças a Deus que todas as marcas que fizeram contato são produtos que eu sempre gostei, sabe? Produtos que eu uso. Então, essa parte começou a virar um trabalho, porque a marca te manda, né? Que as pessoas acham assim, o influencer ele vive ganhando coisa. Mas não é bem assim. O influencer ele faz uma troca, né? É um trabalho que ele realiza. Então a marca ela te dá São o 7 produto. milhões de visualizações que você tem nos seus vídeos, né? Exatamente. E são vídeos o quê? Quantos e quantos meses postando, quantos e quantos meses sem desistir. Às vezes você começa a gravar um vídeo, você para tudo, tem que gravar de novo, né? Então, assim, tudo isso é um trabalho, realmente. As pessoas têm dificuldade, elas acham, só gravou um videozinho, né? E aí a marca vem e mostra pra você que aquilo ali é um trabalho. Então, ela vai te mandar o produto, mas ela vai te pagar, ela vai exigir um prazo, ela vai querer um vídeo, você vai mandar uma pré-aprovação pra ela pode pedir pra você refazer esse vídeo, né? E aí você tem que fazer nos moldes dela, às vezes até a cor da roupa que você usa, você tem que fazer naquele molde, né? Então, assim, vira um trabalho e começa a exigir prazo. E aí eu, dentro de casa com as minhas filhas, comecei a perceber o quê? Eu tô cuidando delas e aí um vídeo que eu podia gravar para entregar para uma marca até o final da semana, surgiu uma outra querendo. Aí surgiu uma outra, aí você quer pegar tudo. E aí desde o início eu sempre pensei, né? Não vou pegar mais do que eu consiga carregar. Então eu comecei a recusar algumas marcas, olha, vamos esperar mais um pouquinho, eu consigo fazer uma por mês, porque eu tenho minha dinâmica com os bebês, então eu comecei a recusar e mantendo a dinâmica de postagem com as meninas. Só que aí chegou no período que as meninas fizeram 1 ano de idade e ali eu já estava um tempo sem fazer os meus exames, estava começando a me sentir mal. Aí essa jornada ela é cansativa, ela é desgastante porque você responde história o dia inteiro, você abre caixinha, você responde o dia inteiro. Você quer responder seus seguidores, você não quer deixar sem resposta. E você quer abraçar o mundo inteiro, né? E aí você começa a pensar assim, não, realmente é um trabalho, é uma fonte de renda, e eu tenho que escolher se eu vou permanecer, porque para continuar com as minhas filhas, com o trabalho, né? Tendo as minhas filhas e meus filhos, eu preciso ter uma ajuda aqui, né? Então, eu contei com a ajuda da creche, quando elas fizeram 1 ano, essa creche, inclusive ela fica num local que a gente já morou, né? Um bairro que a gente já morou, e pessoas que trabalham lá são pessoas que a gente tem extrema confiança. Então, foi onde eu olhei para um lado, olhei para o outro e falei assim: gente, eu preciso de ajuda, não só por conta das gravações e por conta dos trabalhos, mas por conta também
da Agora você ajuda estava da rede de virando uma apoio, né? empresária, era mais uma Exatamente. atividade para ser gerenciada dentro das 24 Exatamente. E um horas. propósito, né? Assim como a maternidade veio, eu entendo que Deus planejou também e encaminhou tudo isso para eu estar ali falando para aquelas pessoas, e elas valorizam o nosso trabalho e elas torcem por nós. E esse trabalho, ele começa a ser fonte de renda da sua casa, aquele trabalho influencia na vida dos seus filhos, no futuro da sua família. Então, assim, foi assim, da noite pro dia, eu falei, eu vou levar na creche, vou conversar lá. E aí uma seguidora minha que chamou, falou, Débora, vem pra cá, a gente gosta muito de vocês. Aí cheguei lá, acolheram a gente de uma forma. E aí no primeiro dia de creche, deixei as meninas, eu senti, assim, muito medo, chorei. Falei, ai, será que eu tô fazendo a coisa certa, né? Mas ao mesmo tempo que eu cheguei em casa, eu falei, o que que eu faço primeiro? Eu tomo um banho demorado, eu tomo um café com o marido, chamei ele pra tomar um café sozinho, porque, poxa, um ano sem poder sair junto. O que que eu faço? A gente fica assim, né? Que agora eu virei empresária, né? Mas eu preciso agora dar uma olhada para Preciso mim, dar para eu me organizada nisso posicionar aqui, né? Eu aqui. vou arrumar um cabelo, o que que eu faço? E aí, aos poucos, aquela coisa, né? Aí você vai se enxergando também, né? Você vai conseguindo fazer coisas que às vezes você deixou pausado, você vai continuando. E no final das contas, os seus filhos, meus filhos estão muito bem cuidados lá, é uma ajuda que foi necessária para mim e para o meu casamento também, né? Porque, como eu falei no início da conversa, os filhos não podem fazer com que você se esqueça do seu marido, do seu casamento, da sua casa, até porque os nossos filhos, eles vão ter uma vida feliz, mas muito disso é responsabilidade de um casamento e de uma casa feliz, né? Então Os é uma cônjuges estarem construção. felizes, né? É uma Precisam estar construção. bem. Então a gente começou a entender o trabalho como uma bênção, sim, não é algo que, né, igual tem muita gente que fala assim, ah, você só tem que ficar em casa cuidando de filho, ou você não pode sair para trabalhar, né? Ou tem vice-versa. Eu acho que existe equilíbrio em tudo se a gente souber gerir e saber administrar o que que é prioridade, né? Então, se eu consigo ter minha vida com Deus, se eu consigo respeitar o meu marido como líder do meu lar, se eu consigo ser uma boa esposa para ele, ele um bom marido para mim, automaticamente eu vou ser uma boa mãe para os meus filhos, e não quer dizer que eu sou menos mãe se eu aceito uma ajuda da creche e se eu executo um trabalho, Com né, que eu certeza. tenho sido bem-sucedida Sua empresa é online também, né? online. E do nascimento das gêmeas, né, e do meu tempo em casa surgiu um negócio que foi como criadora de conteúdo, e dentro desse negócio surgiu o Closet das Gêmeas, que é hoje a nossa loja online. Que foi assim, as minhas meninas sempre usando as roupinhas iguais, né? E aí as seguidoras falaram, onde você compra isso, né? Da onde que é? E aí que seguidoras começaram, eu quero comprar essa roupinha aí, você me vende? Esse sapatinho, quando perder, você me vende? E o que que eu fazia? Eu sempre doei as nossas coisas, né? Então, de bebê recém-nascido, sempre foi tudo doado. Nunca imaginei, assim, de vender uma roupinha que a gente usou. Sempre gostei de abençoar outras mães. Só que chegou numa fase, né? Aquela fase que elas completaram um ano, aí tem meu trabalho de influencer. E aí eu comecei a ver o negócio do brechó, né? Que é o brechó online. Comecei a seguir vários brechózinhos e achar interessante aquilo ali. Eu falava, poxa, é uma roupa que você compra que ajuda o meio ambiente, é uma moda sustentável, é algo que as mães querem, elas querem dividir entre elas. Então, por que não, né? Mães querendo me passar roupinhas que elas já perderam e mães querendo comprar roupinhas. Então, ao mesmo tempo que eu faço a revenda dessas roupinhas, eu pago para essas mães, o que ajuda elas a terem uma renda A em casa. economia gira, né? Gira. Ali. Elas estão em casa, elas têm as roupinhas, elas me passam, eu dou o dinheirinho para elas, esse dinheiro elas ficam felizes. Nossa, é bacana, agora eu vou poder comprar mais outra roupas coisa. para os meus Porque filhos, nunca mais né? para de comprar roupa, né, A gente? criança vai crescendo. Então, eu comecei a pensar assim, fora só da minha bolha, né? Porque eu sei que, e eu ainda faço doações, a gente doa muito, sabe? Lá no Closet mesmo tem peças que a gente reserva para doação. Mas eu comecei a pensar, realmente, a moda sustentável é um negócio legal, não só por conta do retorno, que realmente a gente tem o nosso retorno como empresário, mas também porque a gente cria esse ciclo ali entre as mães, a moda sustentável, ajuda o meio ambiente. E também auxilia essas mães a terem renda dentro de casa, que é para ela poder comprar uma roupa nova. Perdi um sapatinho que usou ali, às vezes nem usou. Aí pega, Débora, eu tô te passando aqui, eu passo o dinheiro, ela compra um novo, e aí ela vira minha fornecedora, a gente vira uma rede ali, ela mesma compra.
E assim, tá sendo muito incrível isso, sabe? Tá sendo algo que realmente veio para abençoar a nossa família e saber que a gente também tem abençoado a vida E dessas você mães. precisava abrir esse espaço, né, de manhã. Como é que você ia gerir uma empresa online que não é só, tem uma empresa online, tem que Sim, ter o produto, tem que fazer pagamento, tem que receber tudo, também, tem que mandar. tudo. E aí você colocou as crianças à tarde, não é isso? Então, Na aí como que creche. foi? Eu coloquei elas na parte da manhã, então elas ficam na manhã até a parte da tarde, meio da tarde. E aí foi o que aconteceu. As seguidoras, elas falaram, Débora, vende essa roupinha da sua menina, vende essa aqui. Aí tava chegando o aniversário de 1 ano delas. E aí, eu comecei a pensar assim, gente, talvez tem muitas peças que eu doei, mas tem aquelas que a gente guarda, Tem. e a gente vai guardando, não, isso aqui é tão bonitinho, quero guardar de lembrança, aí vai guardando, tá ali. Então eu peguei e falei assim, tá bom, então eu vou abrir um Instagram e vou colocar ali as pecinhas de desapego, a seguidora que quiser, ela vai lá e compra. E aí, meus meninos acho que elas nem tinham entrado na creche ainda aí. Elas estavam comigo em casa, as minhas filhas. Aí meu esposo, esse dia a gente conseguiu uma tia pra ficar, até beber uma aguinha. A gente conseguiu uma tia pra ficar com elas. E aí eu abri. Quando eu abri o Instagram, as seguidoras todas querendo, eu quero, eu quero, eu quero. E aí eu falei com meu marido, nós vamos precisar de funcionário, nós vamos precisar de local, nós vamos precisar repor. É. E aí foi que o negócio foi acontecendo. Na loja, você tem uma equipe de trabalho ou só você? Hoje eu tenho uma equipe de trabalho. O Closet das Gêmeas, ele tem mais ou menos, não tem nem 3 meses que ele começou. É um negócio recente. Começou dentro da minha casa e assim, as roupas foram vendidas na hora. E aí veio uma amiga minha que era mãe de gêmeos, trouxe a roupinha dela, eu vendi. E as minhas seguidoras querendo mais. E aí eu falei com meu esposo, amor, eu preciso de alguém me ajudando, né? Então a gente já saiu dali. Marcou um próximo, que as seguidoras, quero mais, Peças. peças, né? Quero mais, a gente quer ver mais, traz mais pra gente, eu tenho peça para passar. E aí, a gente hoje nós temos um ponto, né, lá no centro, onde a gente tem a loja. Temos pessoas trabalhando conosco, mas ela não é aberta ao público, é uma loja que funciona 100% online. Então, a gente abre ali, né, as edições, primeira edição, segunda edição, terceira edição, e faz todas as vendas a cada lançamento. Então, a gente fica um tempo, né, organizando as roupas, separando o que vai entrar, o que não vai, já marca a live, e nessas lives a gente faz as vendas do brechózinho. E agora a gente já tá com o site em andamento para ter essas roupas lá no site, direto para a mãe conseguir comprar. Mas atualmente a gente fica nos lançamentos, então as mães já ficam aguardando os dias de lançamento, mas para o dia do lançamento acontecer, tem todo um trabalho por trás da equipe. Tem a organização de peça, entrada de mercadoria, precificação, tudo. Tem uma idade que de roupas que você pega para revender ou não? Tem sim, hoje nós atendemos peças de 0 a 2 anos, porque nós temos uma demanda muito grande de mães e de bebês, mas eu precisei afunilar essa faixa etária para que eu conseguisse atender a a essa parcela de mães com qualidade, com quantidade, porque assim, tem muitas outras idades, né? Elas pedem, pega para 4 anos, para 6, mas nós começamos agora e para que a gente consiga atender, né, a gente vai aí até os 2 anos por enquanto. Mas o projeto é com certeza, em pouquíssimo tempo, a gente conseguir ampliar aí essa faixa E etária. as crianças vão aumentando a idade e automaticamente o brechó também vai Vai aumentando a aumentando, idade, vai né? crescendo. Eu falo assim que esse brechó não tem nem 3 meses, né? A gente já tem um ponto no centro, a gente já tem pessoas trabalhando. Assim, tem sido maravilhosa a experiência. O start que esse negócio deu para nossa casa também, sabe? Financeiramente falando. Enfim, e tudo isso graças ao apoio das nossas seguidoras. Elas se sentem parte disso, elas querem assistir. Elas falam, Débora, eu fico feliz por poder participar. O carinho que eu recebo, né? Eu faço questão de atender uma por uma, então, apesar da gente ter equipe hoje, eu gosto de saber quem é essa mãe, qual o nome desses bebês, qual a idade desses bebês. A gente sempre pergunta lá, porque eu quero acompanhar. A gente tenta estar perto, não tem como estar perto de todas, né? Mas a gente quer estar perto, sim, para entender. E sempre que eu falo, oi, sou eu, aí elas ficam felizes, falam, nossa, é sério, você que tá falando comigo. Aí eu gosto de fazer um bilhetinho para elas. E você manda pro Brasil tudo. Pro Brasil inteiro. Hoje, assim, é incrível. E sai um sabe? preço bom ainda? Preço bom. Acha? As mães, a gente tem hoje o método sacolinha. O que é o método sacolinha? Como a gente tem toda semana live no grupo, né? Essas mães, a gente sabe que o frete para essas regiões, ele tem um valor por um peso definido.
Então, essas mães, elas pagam, a gente faz o metro de sacolinha que elas compram naquela semana, elas pagam um frete só e às vezes eu não despacho o pedido dela, eu deixo lá. E aí, toda semana que tem live, ela vai comprando o que ela quer, vai acumulando a sacolinha e no Entendi. final ela paga apenas um frete. Então, assim, elas Fica ficam bem mais muito em felizes, conta bem ainda. mais em conta. Então, assim, é muito legal porque essa questão do brechó, né? A mãe que está com. 99% são mães puérperas ou grávidas, pessoas que não têm como sair de casa, às vezes, para ficar em uma loja lá horas em pé, procurando, garimpando, ainda mais brechó, né? Que às vezes a gente precisa ir com energia maior, animada, para poder garimpar. Então, ali, essas mães, elas estão garimpando de casa, enquanto ela amamenta, enquanto ela faz uma É comida, uma ela tá ali. facilidade que a internet está Eu entregando quero, eu agora. quero, eu quero. E eu gostei dessa peça, eu quero, a gente já reserva, ela já faz o pagamento, a peça chega no conforto da casa dela. Hoje a gente tem uma facilidade que são os fretes reduzidos. Então, hoje eu trabalho fazendo uma cotação em todas as transportadoras. E aí a gente consegue sempre fretes muito bons. E aí e vale muito a pena, sabe? Então a mãe já fala: olha, eu quero o método sacolinha. Aí a loja fica cheia de sacolinhas lá, e toda semana nós temos o lançamento, e toda semana ela fala: comprei, mas já estou esperando o próximo para comprar mais. Nossa, tinha E que ter aí, esse método sacolinha para mães também, né? Porque o tanto de roupa que a gestante também tem que abandonar. exatamente, é Então, daqui a uns verdade. dias, né, tem a mãe de um vamos mês, a mãe pensar. de dois, a mãe de três, a mãe não, a gestante, né? Sim, Até 9 meses. Tá tudo lá, no sim, brechózão agora. Ô, exatamente. Débora, quem vê você falando, a gente vê muita facilidade, né? Uhum. De levantar, cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar da vida de influência, cuidar da loja. E aquilo que eu já falei com você lá no início da nossa conversa, o dia só tem 24 Sim, horas. Então, assim, a gente sabe que quando a pessoa quer fazer, a gente faz, sim, né? E às vezes as pessoas que estão assistindo a gente viram e falam assim, será que faz mesmo de uhum, fato? E eu acho assim que isso é muito motivador quando você fala tudo isso e coloca a cara mostrando que realmente você faz, porque às vezes você tem filhos, aí você acha assim, ah, mas meu filho me toma o dia inteiro. sim, Às vezes é a forma que você administra a sim. sua rotina, o seu dia, para conciliar tão bem como você concilia na sua vida. Sim, e a forma como você enxerga a sua realidade, né? Eu falo que a gente pode enxergar de várias perspectivas. A gente pode olhar para a nossa vida e falar assim: ah, eu estou em casa, eu sou mãe, isso não é algo remunerado, isso não é algo legal. Você se enxergar, se colocar de uma forma negativa, sabe? De uma forma como se fosse vítima, sabe? E aí existe a forma de você pensar e falar assim: poxa. Eu tenho uma oportunidade de cuidar dessas crianças, eu tenho o privilégio de levar essas crianças para É casa, ressignificar aquela ressignificar. Eu vi atividade. mães na UTI com crianças internadas que não tinham perspectiva de ir para casa, mães que, eu vou dar um exemplo, né? Às vezes a gente reclama muito das fraldas, tem muita fralda suja, tem a casa bagunçada, eu não consigo manter minha casa impecável com as crianças, mas tinha mãe na UTI que queria tanto que a criança fizesse bagunça, sabe? Tem mães de crianças que olham e falam assim: poxa, essa bagunça que você reclama da sua vida, da sua casa, eu queria tanto que meu filho saísse de uma cama, né? Ou que meu filho pudesse fazer essa bagunça, sabe? Então, quando você começa a ressignificar isso, você entende que isso é um privilégio. E aí, automaticamente, se você definiu bem a sua prioridade, que é a base da sua vida, são a minha casa, o meu marido, né? As responsabilidades que eu tenho com eles, tudo vai fluir disso. E eu vivo isso na minha realidade hoje. Quem está perto de mim sabe da nossa realidade. E sabe, assim, e quem me acompanha também sabe, porque não tem como mentir, as coisas estão acontecendo e as pessoas estão vendo a tempo real, né? Minha rotina hoje é em tempo real. Então, gente, desde quando eu estava com as meninas em casa até quando as meninas agora estão na creche, é tudo em tempo real que as pessoas acompanham. Mas, assim, realmente é tudo a forma que a gente consegue enxergar aquilo ali e entender, né, que existe um propósito maior para tudo. Se você faz algo sem propósito, seja com filhos, seja sem filhos, você não vai encontrar alegria, você não vai encontrar contentamento na É. sua vida jamais. E aí o resto vai tudo por água abaixo, porque você vai tentando fazer tudo que todo mundo está fazendo, você quer ir no tempo de todo mundo, e a vida não funciona assim. Cada um tem seu tempo certo, cada um tem o seu processo próprio que vai passar, que vai viver. Basta a gente enxergar isso, sabe? Enxergar o que realmente é importante
e das outras coisas elas vão ser acrescentadas, né? Eu falo que Literalmente, na sua vida, foi, né? exatamente. Abriu mão de uma profissão estável, se sentiu desempregada, Sim. imediatamente começou a fazer algo só para mostrar, para aliviar aquela rotina que você Companhia, tinha. Aí vieram os frutos, né? sim. Influenciadora de sucesso. Agora, grande empresária, né? Entregando para o Brasil todo. Sim, Isso fico é muito muito feliz, bom. porque E feliz com isso, né? feliz e assim, 24 é horas. muito bom. Hoje a nossa geração, a gente cresce vendo muito sucesso, né? Muito mais fácil você ver hoje, jovem, sucesso, isso e aquilo. Ele ficou rico, milionário, rápido, e aí começa assim, às vezes a pessoa é mais velha, ou às vezes a pessoa tá na meia idade, ela fala, poxa, eu não tive o que essa pessoa teve, nossa, eu queria tanto ser como essa pessoa é. Mas a nossa vida, cada um vai viver o seu processo. A gente precisa entender e ter contentamento com as coisas como elas são. Automaticamente, o restante vai ser acrescentado. O que é seu virá até você. Tudo muda quando você entende que o dia de hoje é o dia mais importante da sua vida. Às vezes a gente vive correndo atrás de uma coisa que não vai chegar, correndo atrás do vento. Ah, não, eu preciso alcançar, eu preciso chegar. Não vive o hoje, não aproveita o hoje, não toma um café tranquilo, não aproveita os seus pais, os seus avós, não visita. A gente tem vivido isso. Será que realmente o tempo está curto mesmo? Será que hoje as 24 horas não são as mesmas do passado? Eu acho que não, eu acho que hoje a gente está priorizando as coisas erradas, sabe? Eu acho que hoje a gente está vivendo uma vida, os jovens falando assim, por mim, pela minha geração, que eu percebo o que ele fez que deu certo, o que ela fez, mas a gente está deixando de desfrutar da caminhada, sabe? E o mais importante é a caminhada, não é a chegada. É ser feliz todo dia. Todo ser grato dia, todo ser dia. grato, entender, tem um propósito que eu tô vivendo. Aprenda com propósito, sabe? Eu não queria estar numa UTI com meus filhos lá. E lá atrás, eu confesso pra vocês que quando eu recebi que era gêmeas, na hora eu flertei com o pensamento assim, poxa, comigo? A gente pensa, né? Quando você vai falar com alguém, você vai ter gêmeos, a pessoa, Deus me livre. Então, assim, a gente às vezes só pensa pra nossa coerência, pra mim, ter gêmeos agora não vale a pena, porque no meu cálculo isso aqui não vai dar certo. Mas você já parou pra pensar nos propósitos, né? Por que aquilo ali vai acontecer? Um presente está me sendo entregue, sabe? Então, quando eu vivi aquele momento na UTI, que eu falava assim, desde a gravidez que a gente falou, né? Minha gravidez foi uma gravidez de alto risco, foi uma gravidez de improbabilidade, onde a gente tinha uma possível possibilidade de óbito fetal a cada momento, a cada segundo. Quando eu olhava para minha barriga, eu falava, gente, qualquer momento essas meninas podem partir. Então, eu vou ficar sofrendo demais, se semana que vem elas vão estar bem. É lógico que é difícil falar isso, mas ao mesmo tempo eu falava assim, obrigado pelo hoje. Para cada dia basta o seu próprio mal, né? Então, todos os dias eu olhava e falava assim, obrigado pelo hoje, amanhã o Senhor pertence. É difícil lidar com isso, não é uma coisa que todo dia eu acordava assim, maravilhosa, cheia de fé. Mas isso me ensinou. E aí, o processo da UTI, o médico falava, cada dia tem seu processo, não queira pular os processos. Ah, mas que dia que vai ter alta? Que a gente quer para ontem, né? Que dia vai desmamar do oxigênio? Vamos tentar. Desmamava, a bebê, a saturação caía, volta para o oxigênio. Na nossa vida é a mesma coisa, da mesma forma que as minhas filhas prematuras, ou seja, elas nasceram antes da hora, elas tiveram que viver um processo para estarem prontas para vir para essa cidade, para viver a vida comum, nós precisamos passar por um processo. Você precisa passar pelo seu processo, você precisa passar pelo seu processo. Ninguém pode pular o processo. Às vezes que a gente tentar pular o nosso processo doloroso, difícil, a gente vai sofrer, a gente vai ter problema ali, a gente não vai estar satisfeito. Então, da mesma forma que as minhas filhas tiveram o processo da UTI neonatal, de pegar pezinho, de ficar dentro da incubadora, de aprender a mamar, de aprender a desmamar do oxigênio para poder estar pronta para viver, né? Da mesma forma, eu entendo que tudo que eu passei, tudo que eu tiver que passar, todas essas dificuldades, elas vão me tornar alguém mais forte, elas vão me fazer valorizar mesmo a vida. Te trouxe até aqui. E me trouxe até aqui. Ô, Débora, eu fico muito feliz da sua fala, que a gente vê, né, que atrás dessa fortaleza, né, existe uma leveza muito grande no falar. E a gente sabe nitidamente que quem te proporciona tudo isso é a sua fé, né? Sim.
que mesmo sem total estrutura, era para você ser revoltada, era para você hoje, entendeu? Virar e falar, eu não tenho ninguém aqui para me ajudar, eu não tenho ninguém para fazer isso ou aquilo por mim, porque a Sim, gente quer a família da gente acima de sim, qualquer coisa, né? Por mais que os amigos sejam bênção, a gente quer a família da gente do lado. exatamente. Você não ter isso e a gente vê tanta leveza no seu falar. Tá? Que Deus continue te abençoando, né? Amém. Que Ele continue cada dia mais colocando pessoas boas e pessoas com a mesma energia que a sua, tá? Parabéns pela sua vida, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo tudo que você tem feito por tantas e tantas mães por aí afora. Obrigada. Assim, eu agradeço a oportunidade de vocês, né, de poder estar contribuindo de certa forma, espero ter contribuído. E é isso, eu acho que ninguém é perfeito, né, ninguém é 100% certo, a gente é dotado de erros, de falhas, mas eu acredito que quando a gente começa a entender que a gente não está aqui por acaso, que as coisas não acontecem por acaso, que existe um propósito para aquele sofrimento momentâneo, para aquele momento difícil que você está passando agora, para aquela aprovação maior, você começa a confiar e entregar. Então, eu acho que durante toda a minha gestação e toda a minha vida, Deus foi me trabalhando nisso, né? Foi muita aprovação, uma atrás da outra, mas ao mesmo tempo ele falava: confia, entrega, faz o melhor que você pode com o que você tem, né? Com o criador de conteúdo, da mesma forma. Às vezes a gente espera o melhor celular, o melhor recurso para gravar. Não, faz o que você tem para fazer de melhor com o que você tem. Grandes influenciadores, grandes empresários, sabe por que eles tiveram sucesso? Porque eles começaram. A gente pensa demais, a gente calcula demais. Então comece com o que você tem, seja grato, tenha contentamento, que essa receita não tem como dar errado, não. Você vai ser feliz, chegando ou não chegando onde você deseja. Às vezes o caminho vai ser totalmente diferente como foi o meu. Vai ser do avesso. Mas aí você vai descobrir que às vezes aquele avesso ali era seu lado certo. É o seu propósito, né? Esse é o propósito. Obrigada, Muito obrigada. Belquíria, muito obrigada pela sua participação. Sou eu quem agradeço. Conceito Podcast. Se inscreva em nosso canal.